Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, ontem eu estive presente em uma atividade que eu creio que pode vir a ser da maior repercussão no Brasil, que foi, e o senador Capiberibe estava presente também, o lançamento das diretrizes de governo apresentadas pelo candidato Eduardo Campos à presidência da República pelo PSB. Eu quero dizer que eu saí, senador Suplicy, extremamente otimista, entusiasmado, eu até diria, por ver que finalmente nós temos um candidato a presidente que apresenta diretrizes que nem parecem uma volta ao passado e nem uma permanência no presente, que traz embutido no seu discurso o sentimento de mudança, de reorientação dos rumos do Brasil. O governador Eduardo Campos, ele dividiu as suas diretrizes em 5 pontos. O Estado e a democracia de alta intensidade, que é como ele chama, e que traz com clareza a necessidade de uma reorientação da maneira como nós fazemos política, que traz o compromisso com a transparência mais plena, com a separação do Estado e do partido, e do governo. Governo é uma coisa, partido é outra, e Estado é outra mais difícil e diferente ainda. O governador demonstra a intenção de ter um processo democrático e governar com a democracia onde não seriam misturados interesses partidários com os interesses do governo e desses com os interesses do Estado brasileiro. O segundo eixo, ele trata da economia para o desenvolvimento sustentável e realmente traz, nesse caso, algumas contribuições que permitem entendermos que haveria uma reorientação da economia que nós sabemos, basta ler os jornais, basta ver o que está acontecendo. E o discurso recente aqui do senador Ciro, que nós estamos caminhando para um apagão. E quando nós não estamos caminhando para um apagão, estamos caminhando para uma disputa entre consumo e poupança que tem beneficiado o consumo, o que levará a um esgotamento rápido. E, aliás, a ideia de esgotamento foi um dos temas centrais da sua fala, em que ele chegou a dizer que o atual modelo de coligações, de alianças, de propostas, mofaram. Ele usou o verbo mofar, dizendo que esgotou-se o atual modelo que nós estamos. O modelo de priorizar o consumo abandonando a poupança, de vender ilusões em vez de colocar os pés na realidade. Isso se esgotou. E aí que ele coloca a ideia de uma política industrial voltada à agregação de valor, o que é fundamental para que nós tenhamos não apenas uma economia voltada para a especulação, para o capital financeiro, para os rentistas, e sim para aqueles que produzem agregando valor. Falou da ideia de economia do conhecimento e da inovação. E aqui é uma diferença do que a gente tem visto. O que nós temos visto são economias e elogios e comemorações de economia baseada no agronegócio, na exportação de minerais. Nós não temos visto, até aqui, nesses últimos anos, a ideia de que a verdadeira economia que o Brasil precisa ter é aquela baseada no conhecimento e na inovação, como ontem o governador propôs, defendeu, se comprometeu. A ideia de uma economia que seja baseada na inovação, que aumenta a produtividade, que aumenta a competitividade, mas, sobretudo, que nos permite estar na ponta na criação de novos produtos no cenário mundial. Para que sejamos um país capaz de exportar mercadorias, produtos com uma quantidade de inteligência, em vez de exportarmos aquilo que não carrega inteligência, que sai quase que diretamente da natureza. Ele coloca que, para isso, é preciso ter inovação tecnológica, pesquisa pura de ciência, para que o Brasil tenha sua economia dando um salto, não de quantidade no PIB, mas de qualidade do PIB. Um PIB que não seja apenas maior,
que seja mais bonito, pela sua sintonia com o futuro. Ele trata algo muito interessante, que são os arranjos produtivos locais, que permitiriam a economia não ser desenvolvida concentradamente, que seja possível ter uma economia que se distribua no território nacional. Falou da cadeia produtiva do turismo, dos negócios sociais e da economia solidária, que aqui está um setor, um nicho, como se diz por aí, que o governo Lula até criou uma secretaria dentro do Ministério do Trabalho para pensar a economia solidária, mas que não deu a ênfase necessária, que não fez com que esse setor aumentasse como parte do PIB substancial, ficando quase que uma coisa boazinha, mas não aproveitando a totalidade da ideia de economia solidária. Uma coisa boazinha que ficou mais próximo do assistencialismo, da assistência, do que da dinâmica econômica. Ele falou do desenvolvimento regional, que é uma coisa abandonada há décadas e que termina fazendo com que nós tenhamos uma economia que ainda se concentra regionalmente. Falou da energia, que é algo que nós estamos sentindo, as diversas formas de apagão que hoje tomam conta, do transporte e logística, da necessidade de meio ambiente, senador Suplicy, ser levado em conta na hora de formularmos a nossa política industrial, e aí, obviamente, essa chapa tem toda a credibilidade por ter a senadora Marina Silva, ministra Marina Silva, como uma avalista da proposta. Falou do incentivo às atividades sustentáveis, o estímulo à geração de empregos verdes, empregos que sejam feitos, e aqui muito em sintonia, provavelmente por influência do senador Capiberibe, que no seu governo no Amapá deu tanta ênfase à ideia dos empregos casados com a natureza e não contra a natureza. O emprego de aproveitar as frutas e não de derrubar as árvores. O emprego da árvore e não do carvão. Aquele que não precisa queimar, que ao contrário, vê a queima como a negação da riqueza. Falou da preservação da biodiversidade e dos recursos hídricos. Para não dizer que eu só tenho elogios, eu acho que a maneira de colaborar até levantar pontos, eu creio que ainda faltou uma preocupação com algumas bombas adiantes. A preocupação com a inflação, como é que vai ser tratado esse problema. A preocupação com o câmbio, que se a gente desvaloriza, vem a inflação, se a gente não desvaloriza, dá problemas na balança comercial. O problema da luta entre poupança e consumo, como fazer para que esse país seja capaz de entender que tem que poupar mais, ainda que isso leve a uma redução no consumo de cada um de nós, mas em benefício das gerações futuras. Faltou isso, mas de qualquer maneira, o que foi falado, o que foi dito e o que está escrito, permite vislumbrar a esperança de uma virada no rumo da economia brasileira dos últimos anos. E antes de continuar, senador Suplicy, eu gostaria de passar para dois apartes, do senador, da senadora Lídice e do senador Capiberibe. Senador Cristóvão, eu estava presente ontem nesse encontro que eu considero histórico, né, que reuniu lideranças políticas de vários partidos diferentes, que aos poucos vão se agregando e construindo um programa e uma proposta política capaz de entusiasmar. Eu acho que, para quem faz política pela emoção, nós não defendemos interesses econômicos, não temos grupos a defender. Nosso mandato aqui está a serviço das populações que não têm voz, dos indígenas, dos quilombolas, dos ribeirinhos, dos castanheiros, enfim, daqueles dos sem terra, enfim, daqueles que estão ainda à margem, né, do processo de desenvolvimento. E me entusiasma ver essa unidade do PSB com a rede, do Eduardo com a Marina. E o ano passado, no início do ano passado, março do ano passado, numa entrevista no Valor Econômico, senadora Lídice, eu falava de que um encontro dessa enorme capacidade que o governador Eduardo Campos desenvolveu na área da gestão, com a
essa outra enorme capacidade de Marina pensar o ecodesenvolvimento, o desenvolvimento em harmonia com a natureza, poderia formar uma chapa, poderia compor, digamos, um projeto muito interessante para o Brasil. E é isso que eu estou sentindo. A cada encontro do PSB e da Rede, a gente sente uma unidade, algo que vai sendo construído, um cede de um lado, outro cede de outro, um soma de um lado, outro soma de outro, os partidos que estão entrando agora também. Eu tenho a impressão que nós estamos diante de uma enorme possibilidade de trazer uma nova política para o Brasil. Eu faço política por emoção, faço política por paixão, faço política em defesa das causas mais difíceis, não é? Que são causas que me emocionam defender. Eu quero me envolver nesse processo de coração. E estou acompanhando de perto o PSB, meu partido de sempre. A minha primeira eleição foi pelo PSB e estou no PSB até hoje. Trabalhamos muito para transformar o PSB num partido de massa, um partido organizado na base. Ainda estamos um pouco distante disso, mas essa união com a Rede pode nos levar a essa condução. E eu imagino que uma vez no governo é possível saculejar essa nação, é possível balançar essa poeira e espantar esse receio, o medo que a política ainda mete em algumas pessoas nesse país. Limpar o mofo, como disse o governador ontem no seu discurso. Senadora Lídice. Senador Cristóvão, sou muito grata por esse aparte. Queria destacar, como Vossa Excelência, estive presente ontem também como senador Capi, e tive a oportunidade também de, no dia de ontem, registrar aqui no plenário e agradecer a presença de Vossa Excelência e tantos outros senadores de outros partidos que estiveram naquele evento. E destacar esses 5 pontos, que são 5 diretrizes gerais, que vão receber e já receberam a contribuição de pessoas, milhares de pessoas de todo o Brasil, através da rede social, integrando-se a esse esforço de construção de um projeto político, de um programa de governo. E, por isso, ele ainda é um projeto genérico. São diretrizes mais genéricas que vão se afunilando com esse processo de debate. Mas eu quis destacar, com a fala de Vossa Excelência, que, além disso, na fala do governador Eduardo Campos, presidente do nosso partido e pré-candidato a presidente da República, a ênfase dada à questão da educação, a necessidade de se radicalizar o nosso investimento e a mudança de paradigma na gestão da educação. Então, acho que isso foi muito importante, é muito importante, como esperança para a juventude e para o povo brasileiro. E Vossa Excelência, que tem se destacado ao longo de sua vida na discussão dessa tese, dessa bandeira, desse sustentáculo do desenvolvimento da nossa nação, eu creio que, sem dúvida nenhuma, deve ter visto o compromisso que o governador Eduardo Campos está com essa questão, até na construção do programa, já incorporando elementos de participação popular, de inovação científica e de discussão pedagógica educacional. Obrigado, senadora Lídice. E, de fato, esse é o segundo ponto que eu quero analisar. Não tenho tempo de analisar os 5 eixos e, além disso, eu quero me concentrar naquilo que eu trabalho mais. Como professor de economia há 40 anos, a área da economia. E a outra, a área da educação. Por um compromisso e pelo sentimento de que é aí que está o futuro. É aí que está o futuro da economia, é aí que está o futuro da paz, é aí que está o futuro da distribuição de renda, é aí que está o futuro da solução dos problemas que nós vivemos. No que se refere à educação, senadora Lídice, realmente me surpreendeu bastante. Me surpreendeu frases como aquela em que ele diz que sonha o dia em que os executivos e outros pais da classe média alta buscarão vaga nas escolas públicas para
Esse é o grande sonho para um Brasil novo. E eu vi um candidato a governador explicitando isso e não posso deixar de dizer, senador Capibaribe, da minha satisfação. Eu vi a ênfase com que ele trouxe o problema do analfabetismo, coisa que desde João Goulart, desde o tempo em que nós tivemos aquele programa do João Goulart, a gente não viu, porque eu fui ministro e fiz isso, de buscar a alfabetização, sem apoio do governo. Tanto é que, quando eu saí do Ministério, senhor Suplicy, a Secretaria para a Erradicação do Analfabetismo que eu tinha criado foi fechada. E o Programa Brasil Alfabetizado continuou, que eu tinha criado, continuou, mas xoxo, murcho. Não era algo que virasse uma prioridade do governo a erradicação do analfabetismo. Tanto não era que o ano passado aumentou o número de analfabetos. Obviamente, aumentou na margem de erro que pode não ter acontecido de fato. E eu vi ontem o governador Eduardo Campos trazer o assunto do analfabetismo como algo prioritário, mas também trazer o compromisso de resolver, de enfrentar as desigualdades educacionais. Não basta melhorar a qualidade da educação na média. É preciso fazer com que a média apareça como sendo um retrato do conjunto, o que exige a redução das desigualdades. Eu vi ele falar na universalização do acesso de educação de qualidade para todas as crianças de 4 a 17 anos. Acelerar o debate na definição das bases curriculares. Garantir o acesso mais democrático ao ensino superior. Valorização dos profissionais de educação. Eu vi isso e muito mais, senador Suplicy, que não vai dar tempo de eu ver. Mas eu peço 1 minuto para dizer o que ainda me parece que não chegou, embora se tratasse de diretrizes e, portanto, não podemos exigir. Mas está faltando dizer como fazer isso. Como transformar as intenções das prioridades na engenharia das soluções. E creio que esse é um compromisso que qualquer um de nós, independente do partido, deve oferecer ao candidato Eduardo Campos, como a qualquer outro. Como a qualquer outro, em nome do Brasil. É isso, senhor presidente. Eu espero voltar aqui para falar disso. Estou pronto para fazer um comentário quando os outros candidatos apresentarem suas propostas e tentarmos ter um candidato ou uma candidata que traga uma reorientação, que acabe naquilo que o Eduardo Campos chamou de mofo da atual posição do Brasil no mundo. Senador Gustavo Buarque, meus cumprimentos pelo pronunciamento de Vossa Excelência.